lei está clara. Você não pode fumar cigarro mais. Se já num bar em Amsterdã, agora você um cigarro, você não pode. Puxar um baseado, você pode. Tranquilamente. Certo, Guilherme. Tem mais gente na linha. Alô? Alô? Com quem falo? Isabel. Tá falando de onde, Isabel? Diadema. Bem-vinda, querida. Quer participar do nosso debate? É a favor ou contra? Eu sou a favor. Eu acho que tem que mostrar, principalmente para o jovem, que fumar não faz bem. Eu sou uma fumante, tenho 2 filhos adolescentes, procuro estar sempre mostrando para ele que o cigarro não faz bem. E eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta para a psicóloga. Certo, pode perguntar. Eu tenho 2 amigas que inclusive parou de fumar com um remédio, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se faz bem ou não. Eu vou entrar nessa também para ver se eu consigo sair dessa. Ela acha que isso é certo? Pode trazer mais tarde, vir voltar a fumar o dobro, sei lá, como comentam por aí? Então, como deixar de fumar, né? Como eu sou especialista de comportamento, né, e eu não prescrevo, porque existe uma diferença, né, entre, por exemplo, um psiquiatra, um médico e o psicólogo. O psicólogo, ele atende, né, em psicoterapia, no meu caso, né, em consultório, e eu não prescrevo medicamento, então eu não vou falar para você a respeito disso. Muitos trabalhos que nós fazemos, eu tenho vários colegas médicos também, a gente faz um trabalho, muitas vezes, simultâneo. A pessoa toma um medicamento, mas ela tem um acompanhamento da psicoterapia também. Porque muitas vezes o sintoma que a pessoa tem, seja ansiedade que leva ela ao fumo ou alguma outra coisa, esse sintoma, a origem desse sintoma, ele pode ser trabalhado, então ele pode ser associado junto ao medicamento. Quando não acontece isso, em muitos casos, né, dependendo da situação, a medicação ela funciona assim. Enquanto a pessoa está utilizando, ela não tem, por exemplo, a ansiedade que leva ao fumo. Quando ela para de tomar a medicação, esse sintoma volta. Por isso que é interessante tratar a origem também. Tratar as 2 coisas paralelas, né? Agora, só fechando, gente, como publicitário, eu acho que as campanhas vão falar do benefício de não fumar. Isso sim, que você vai sentir mais o sabor da comida, que você vai respirar melhor, que você vai ter mais fôlego e não vir conta. Porque não adianta, sabe por quê? Foi feita uma pesquisa na França. Eles fizeram um acidente, forjaram um acidente na estrada na França, um acidente dramático, cheio de pendurada, sangue para todo lado, e tudo forjado. E mediram a velocidade dos carros antes. Os caras passavam pelo acidente, que loucura, diminuía a marcha, olhava, ia marcha lenta. 8 minutos depois, os caras voltavam para a velocidade deles. Sabe por quê? Porque eles despertavam dentro dele o super-homem. Falaram, não, comigo não, que eu sou melhor. Comigo não acontece. Eu venço. A minha bomba com cigarro. Cigarro mata, cigarro... Eu sou invencível. Porque o ser humano, infelizmente, tem dentro dele essa coisa forte de querer vencer. A pesquisa mostrou isso na França. A velocidade voltou depois de 8 minutos. Normal. Cada cara em alta velocidade. O problema é que a campanha ataca muito forte, né? O bom da campanha é evitar, porque depois, no caso da nossa telespectadora, né? Depois que ela já está com a dependência da nicotina, é difícil, é muito difícil. A pessoa tem que ter muita força de vontade, ela precisa tomar uma decisão consciente e muito equilibrada, porque existe o problema se ela tentar parar e não conseguir e voltar novamente, aí é pior ainda, porque ela perde ainda mais a estima, a autoconfiança. E a questão da publicidade é inegável que para os jovens, por exemplo, nós estamos agora com uma discussão, é até bom ter um publicitário aqui. A Anvisa, por exemplo, até recebi anteontem uma resposta. Eles estão fazendo esse trabalho, mas em relação ainda ao tabagismo. Eles estão em dúvida se usar 100% do maço da imagem e da advertência de um lado só do maço é mais eficaz do que 50% de cada lado. Porque o que acontece? Acontece como já foi dito. O fumante dá um jeito de esconder aquilo. Agora, quando nós entramos em qualquer ponto de venda, o que a gente vê ali? Sempre a parte frontal. E nós temos um tratado internacional que está para vigorar agora no início do ano que vem, que já determina isso, e muitos países do mundo já adotam nos 2 lados, 50% de cada lado.
Nós vamos ter daqui 3 anos 100%, porque nós vamos ter o fim da publicidade total do tabaco. Então, inclusive a China já disse que vai fazer na Fórmula 1, vai tirar totalmente. E aí nós vamos 100% ficar livres de tirar o glamour do cigarro. Isso que é importante. Então eu concordo que haja advertência, seria melhor. É que são os patrocinadores mais fortes. Né? Inclusive nós temos uma questão que, primeiro, foram colocadas fotos de atores. Depois nós conseguimos fotos reais e agora voltou para fotos de atores novamente. Por que não colocar foto real de pessoas que tiveram a situação? Havia um meio na rua, outdoor, tá? Que a cada 15 dias mudava. Por que ele mudava? Porque o ser humano ele tem um negócio chamado olhar e ver. Ainda é. Você bate o olho e não vê. Olhar é bater o olho. Ver é olhar compreendendo. O fumante, ele olha aquilo e não vê mais. Aquelas fotos ali. Ele vira. Ele pode olhar. É por isso que eu estou trazendo. Ele não vê. Ele não é eles estão mudando, eles estão fazendo mudando. Não é a mente dele. Escolhendo casos diferentes. Dia a dia na publicidade. Por isso que o outdoor tinha essa força. Aqueles empenos de prédio, o cara põe de cima a baixo, aquilo com o tempo, o pessoal passava e nem olhava. Olhava ou não via. Você não lia, você não entendia mais. Certo, tem mais uma pessoa na linha. Alô? Alô? Não, sou meu. Alô? Oi? Aí, pode ligar. Tem uma questão assim que... O que é mais preocupante, doutora Simone, dos adolescentes? Então, porque assim, fazendo um contraponto sobre o que nós estávamos falando agora, eu penso assim, né, que, na verdade, por exemplo, essa questão que você deu do acidente, né, das campanhas, só que o ser humano, ele tem umas questões assim, ele é inerentemente violento, muitas vezes ele é narcisista, claro que não todas as pessoas, né? Mas tem essa pessoa, por exemplo, que ela fala, não, comigo não acontece, eu estou acima de tudo. Então, o que acontece? Eu acho que as instituições, as leis e as regras, elas servem também para colocar um pouco de freio em relação à sociedade. Porque se não houvessem essas regras, essas leis de proibições, muitas vezes, que parece algo assim, muitas vezes opressor, né? Mas o ser humano, às vezes, ele precisa disso. Porque ele, por si só, mesmo você observa, mesmo colocando multas e uma série de limites, né, e mesmo assim as pessoas elas transpõem. Então, eu acho que a instituição, e muitas vezes a proibição, por exemplo, essa questão dos restaurantes, né, é algo desagradável, né? Tem muitos ambientes que você entra assim, a parte VIP, né, as melhores partes elas são destinadas aos fumantes, né? E quem não é fumante muitas vezes fica lá no fundinho, né? Fica escondido. Então, o que acontece? As pessoas, nem todo mundo fala assim, puxa, eu não vou, olha, tem alguém comendo aqui ao meu lado, eu não vou fumar porque isso incomoda. Nem todo ser humano é assim. Então, precisa existir uma regra, uma lei maior que fale assim, você não pode fazer isso. Porque o ser humano, ele tem essa questão que muitas vezes ele não vai respeitar o outro mesmo. O problema, eu acho que tem que ter uma campanha anti-tabagismo. Só que a ira dos anti-tabagistas me incomoda porque eu acho que tinha a bebida alcoólica é mais prejudicial. Eu nunca vi um cara bater o carro que estava botando cigarro na boca. Chegou em casa, matou a mulher e os filhos porque voltavam fumando. A questão é, eu nunca vi. E aí vocês saíram violentamente em cima do cigarro, mas não pegaram a bandeira da bebida. Por quê? Não pegando. Não pegando. Então, olha, a questão da bebida, a diferença do álcool para o tabaco é o seguinte, o álcool, ele causa uma dependência psíquica muito maior do que a física. Mas a questão é a seguinte, a indústria do álcool, ela não disse, atualmente, ela ainda não disse que o álcool causa câncer de pulmão e que gera dependência. Ela não confessou. Então, a questão, o governo está fazendo uma coisa que já devia ter feito há muito tempo. Inclusive, eu tenho dois conhecidos que perderam familiares. E um deles disse que recebeu, que o infrator, quem matou, um estudante de direito, estava embriagado e pegou 6 meses de pena de suspensão da carteira. E ele perdeu a tia, que era uma segunda mãe para ele. Então, finalmente, o governo está fazendo alguma coisa. O fato é, nós temos casos, por exemplo, uma notícia que saiu segunda-feira. Eu não guardei o nome, mas é o pequeno Jonathan, né? Um garoto de 11 meses. Os pais fumam em casa, ele chegou no hospital num estado quase